A humilhação foi pública, calculada e cruel. O que Bernardo Braga Neto não sabia, enquanto projetava a voz pelo corredor refrigerado do supermercado como se fosse um rei anunciando uma sentença, era que havia escolhido a tarde errada, o corredor errado e o homem errado para testemunhar aquilo. Porque às vezes o destino tem o hábito discreto de colocar exatamente a pessoa certa no lugar certo, sem anunciar, sem fanfarra, com uma cesta de compras na mão e barro ressecado nas botas. Era terça-feira. O calor no interior de Minas Gerais pesava como cobertor molhado sobre a cidade de Serra Dourada, e o supermercado Braga, o maior estabelecimento da região, com seus 400 metros quadrados de prateleiras refrigeradas, luminosos de neon que zumbiam sem parar, e o cheiro constante de detergente misturado a pão de queijo industrializado, funcionava com a movimentação típica do meio da tarde, lento o suficiente para que cada voz ecoasse, mas cheio o bastante para que houvesse plateia. Antes de iniciar a história, me diga da onde você assiste, deixe seu gostei e vamos para o vídeo. Luciana Ferreira dos Santos, 29 anos, empurrava um carrinho de reposição pelo corredor central, com a determinação silenciosa de quem já aprendeu que reclamar não adianta. 7 meses de gravidez pesavam naquele corpo que teimava em continuar de pé. O avental verde musgo era 2 números maior que o seu e amarrava frouxamente sobre a barriga saliente, numa tentativa frustrada de uniformidade. Os tênis de borracha branca, já amarelados de tanto uso, faziam um barulho suave no piso frio. Suas tornozelas estavam inchadas. Ela sabia disso sem nem precisar olhar. O rosto que um dia carregou um sorriso fácil e olhos vivos tinha agora a cor de quem dorme pouco, come menos do que deveria e guarda dentro do peito uma quantidade de orgulho inversamente proporcional ao que a vida estava oferecendo naquele período. Ela parou por alguns segundos. Só alguns segundos. Apoiou uma mão nas costas, fechou os olhos e respirou fundo pelo nariz. A coluna doía de um jeito que não era mais surpresa. Era companhia. A barriga puxava para frente como um peso constante e irrecusável. Ela abriu os olhos, apertou a alça do carrinho com as 2 mãos e tentou continuar. Foi aí que a voz de Bernardo cortou o corredor inteiro como um facão. Luciana. O som ricocheteou pelas gôndolas de enlatados, subiu até o teto de pé direito alto e desceu de volta transformado em eco. 3 clientes viraram a cabeça. Uma repositora mais nova, não mais do que 18 anos, com um rabo de cavalo desfeito e um rosto que ainda não havia aprendido a esconder o que sentia. Congelou com uma lata de milho na mão. O segurança no fundo da loja, um rapaz gordo com colete azul, levou a mão instintivamente ao bolso. Bernardo Braga Neto, 41 anos, gerente geral e filho do dono, caminhava entre os corredores com o peito estufado e o queixo levantado, de quem acredita que cada centímetro quadrado daquele lugar pertence pessoalmente a ele. De certa forma, ele acreditava que sim. O polo Ralph Lauren azul royal tensionava ligeiramente sobre a barriga de cerveja mal disfarçada. Os mocassins de couro batiam no piso com uma cadência que ele cultivava conscientemente. O ritmo do poder, da autoridade, de alguém que chegou antes de todos e pode mandar embora depois. Seus olhos pequenos e inquietos varreram a funcionária com a precisão calculada de anos de prática em identificar fraqueza. Ele havia construído sua reputação na cidade à base de humilhação pública e favoritismo escancarado. Seus funcionários o chamavam de o rei do corredor pelas costas. E não era elogio. Demitia na frente de clientes para dar o exemplo. Gritava com repositores como se fossem móveis. Tinha o hábito explícito de lembrar a todos, toda semana, que emprego bom é o que não se perde. Frase que ele entregava com um sorriso que não chegava aos olhos. Sempre, sempre em público. Você parou por quê? A voz subiu mais um tom. Eu tô pagando você para descansar agora? Tô. Luciana não respondeu imediatamente. Virou o rosto levemente de lado, como se pudesse se isolar do som. Quando falou,
A voz saiu controlada, baixa, com aquela qualidade de quem treinou para não demonstrar nada. Desculpa, seu Bernardo, só um segundo. A coluna tá... A coluna... Ele riu. O som foi curto, seco, deliberado. Virou-se para os clientes próximos como se dividisse uma piada com velhos amigos, como se aquilo fosse entretenimento. Ouçam só. A mocinha engravidou sem marido, sem planejamento, sem nada. E agora quer que a gente carregue ela no colo. Fez uma pausa para deixar o desdém assentar. Depois apontou para a porta com o dedo indicador, braço completamente estendido, um gesto de uma teatralidade fria e ensaiada. Você quer trabalhar ou quer ir embora para casa? Porque lá fora tem fila de gente que quer essa vaga. O silêncio que se seguiu tinha textura, pesava. Luciana não respondeu. Mordeu o lábio inferior. Um gesto que ela fazia desde criança quando estava com raiva, mas não ia gritar. As mãos na alça do carrinho ficaram brancas de tanto apertar. Os olhos permaneceram fixos em algum ponto indefinido à frente. Um olhar que aprendeu a ir para outro lugar quando o presente era insuportável. Nenhum cliente interferiu. A repositora novinha desviou o olhar, pousando os olhos no chão com a força de quem finge ser invisível. O segurança no fundo fingiu olhar para o celular. Mas no caixa número 3, um homem que esperava na fila havia parado de mexer na carteira. Rogério Campos Duarte, 47 anos, não chamava a atenção de propósito. Não era uma estratégia. Era simplesmente quem ele era. O tipo de homem que a cidade via todo dia, cumprimentava no mercado, encontrava na bomba de gasolina e nunca parava para olhar direito. Calça de sarja marrom, lavada tantas vezes que o tecido estava macio como algodão. Camisa xadrez com as mangas dobradas até o cotovelo, revelando antebraços grossos com veias que marcavam o esforço de décadas. Botas de couro legítimo com barro ressecado na sola. O tipo de barro vermelho que só existe nas estradas de terra do interior mineiro. O tipo que não sai completamente nem depois de 3 limpezas. Cabelos grisalhos nas têmporas, queixo coberto por uma barba de 2 dias que não era estilo. Era apenas esquecimento. Ombros levemente curvados para frente, como quem passou a vida carregando coisas que pesavam e que nunca pesaram menos com o tempo. Na cesta, 2 quilos de café em grão da marca que ele comprava há 20 anos, um saco de arroz de 5 quilos e uma garrafa de azeite importado. A única concessão ao que poderia ser chamado de luxo, num carrinho que não gritava nada para ninguém. Mas os olhos de Rogério, castanho escuros, quietos, fundos como poço de fazenda, estavam fixos em Luciana desde o momento em que a voz de Bernardo havia rasgado o corredor. Porque Rogério conhecia aquelas mãos que apertavam a alça do carrinho até ficarem brancas. Conhecia aquela forma exata de morder o lábio quando estava com raiva, mas não ia gritar. Conhecia a curvatura daquele pescoço quando ela tentava não chorar na frente de ninguém. Luciana havia sido sua esposa por 4 anos. O pensamento chegou como chega a lembrança de um cheiro, involuntário, súbito, sem pedir licença. 4 anos. Tinham se casado numa tarde de maio com bolo de aipim e forró num salão emprestado. Ela com um vestido branco de algodão que ela mesma tinha escolhido porque não precisa ser caro para ser bonito. E ele de terno alugado que era largo nos ombros, mas que ela dizia que estava perfeito. Tinham morado numa casa pequena na beira da estrada enquanto ele construía a fazenda, tijolo por tijolo, safra por safra, contrato por contrato. Tinham discutido mais do que deveriam. Tinham se amado mais do que perceberam na época. 18 meses antes, ela foi embora. Disse que ele nunca estava presente, que a fazenda era mais importante que o casamento, que ela queria uma vida que ele não sabia dar. Rogério não brigou, não discutiu, não implorou, não tentou convencê-la do contrário. Assinou os papéis num cartório de cidade vizinha com a mesma mão calosa que assinava contratos de arrendamento e passou os meses seguintes entendendo, lentamente, com a honestidade de quem tem muito tempo sozinho para pensar, que ela provavelmente tinha razão sobre algumas coisas.
mas nunca havia imaginado que a vida dela pudesse ter chegado até ali. Grávida de 7 meses, sozinha, trabalhando em pé num corredor de supermercado com tornozelas inchadas, sendo gritada na frente de estranhos por um homem que mal chegava aos joelhos dela em termos de caráter. Rogério depositou a cesta no balcão do caixa com cuidado. Pediu licença à moça que o atendia com um aceno de cabeça tranquilo, o tipo de gesto que vem de alguém que foi ensinado que cortesia não é fraqueza, e caminhou pelo corredor sem pressa, sem raiva visível, sem postura de confronto. Apenas caminhou. Parou a 2 metros de Bernardo Braga Neto. Moço. Sua voz era baixa, quase gentil. O tipo de voz que não precisa de volume porque tem peso. Você pode me dizer quem é o dono desse estabelecimento? Bernardo virou para ele com a mesma expressão de quem está prestes a dispensar uma mosca. Aquele olhar calculado de superioridade que ele havia cultivado tão cuidadosamente ao longo dos anos. Seus olhos percorreram Rogério de cima a baixo com a velocidade de um scanner. Calça velha, camisa xadrez, bota com barro. O computador interno de Bernardo processou a informação em menos de 2 segundos e emitiu o veredito que ele estava esperando. Ninguém importante. Sou eu que mando aqui. O que foi? O dono mesmo. O seu Antônio Braga. Uma pausa. Bernardo franziu o senho levemente. Pela primeira vez incerto se aquilo era uma ameaça, ou simplesmente a ignorância de alguém do interior que não entendia hierarquias. Meu pai não vem mais aqui. Sou eu o responsável. Se tem alguma reclamação, faz pelo site. A repositora novinha havia parado completamente de trabalhar. A moça do caixa 3 se esticou discretamente para ver melhor. 2 clientes que fingiam escolher marcas de macarrão agora apenas existiam perto da cena, sem nem fingir outra coisa. Rogério assentiu devagar. Tirou o celular do bolso com calma, um aparelho simples, com a tela levemente arranhada, e discou um número de memória sem nem olhar para os contatos. Colocou no viva-voz com um gesto natural, como quem faz isso todo dia. O corredor ficou em silêncio. A voz que atendeu era de um homem mais velho, rouca, carregada com o sotaque de quem cresceu naquelas montanhas e nunca quis crescer em nenhum outro lugar. Rogério, tô esperando você para assinar os documentos. Vai demorar. Antônio. A voz de Rogério não mudou de tom. Continuava baixa, quase casual. Tô aqui no seu mercado. Precisava te perguntar uma coisa sobre o contrato de arrendamento dos galpões de frio. Silêncio. 2 segundos. Depois, que contrato? Rogério, eu vendi aquela parte do terreno para você em março. Aqueles galpões são seus faz 4 meses. O rosto de Bernardo Braga Neto mudou. Não foi uma mudança gradual. Foi a mudança súbita de alguém que vê o chão desaparecer debaixo dos pés, antes mesmo de entender por que está caindo. A palidez que começa pela testa, desce pelo rosto, chega à mandíbula que afrouxa, aos lábios que se separam sem que nenhuma palavra apareça para preenchê-los. Ah, é verdade, disse Rogério, com a tranquilidade de quem acabou de lembrar onde deixou as chaves. Me confundi. Obrigado, Antônio. Desligou. A repositora novinha abriu a boca. O segurança no fundo parou de fingir mexer no celular. Os 3 clientes que haviam fingido não prestar atenção, agora olhavam abertamente, sem qualquer constrangimento, com aquela expressão específica de quem está assistindo a algo que vai contar no jantar. Rogério virou para Bernardo com a mesma expressão plana de antes, nem triunfante, nem ameaçadora. Apenas presente. Os galpões de frio que sua família arrendava para a distribuição de laticínios. Os que representam, se não me engano, 38% do volume de mercadorias desse supermercado. Fez uma pausa breve, não para efeito dramático, mas porque estava calculando. Comprei em março. O contrato de fornecimento vence na próxima semana. Bernardo estava branco como o azulejo do piso. Mas não vim aqui por causa disso, continuou Rogério, e virou o rosto para Luciana. Ela o encarava com uma expressão que levaria tempo para ter nome, choque e confusão na superfície.
E embaixo disso, em camadas que ela mesma ainda não havia inventariado completamente, algo que poderia ser alívio, ou vergonha, ou gratidão, ou as três coisas misturadas com a raiva de precisar de alívio quando havia prometido a si mesma que nunca mais precisaria de nada de Rogério Campos Duarte. "Vim comprar café", disse ele, e caminhou de volta para o caixa. O silêncio que Rogério deixou para trás durou exatamente 4 segundos. Foi Bernardo quem o quebrou, com a voz 3 tons mais baixa do que antes. A voz que usava com o pai, com o contador, com qualquer pessoa que de repente havia se tornado maior do que ele imaginava. "Olha, seu Rogério, não precisava chegar assim, foi só uma. Não foi comigo." Rogério não virou. Já estava na fila do caixa reposicionando a cesta. A moça que o atendia olhava para ele com aquela expressão específica de quem testemunhou algo e não sabe bem o que fazer com o que está sentindo. Foi com ela. Bernardo ficou parado no corredor por um momento. O polo azul royal de repente parecendo 2 números grande demais, como se parte da substância dele houvesse evaporado naqueles 3 minutos. A repositora novinha de 18 anos pousou a lata de milho muito devagar na gondola, como se um movimento brusco pudesse quebrar algo. O que aconteceu nos dias seguintes se transformaria, com a velocidade específica das pequenas cidades, em assunto de cada mesa de bar, cada varanda de fim de tarde e cada fila de padaria de Serra Dourada. Rogério não renovou o contrato de arrendamento dos galpões com o supermercado Braga, mas tampouco os fechou. Não era vingança o que ele queria. Nunca havia sido. Naquela tarde, enquanto pagava o café e o arroz e o azeite e colocava as sacolas no banco do passageiro da sua caminhonete branca com 280 mil quilômetros no odômetro, o que passava pela cabeça de Rogério Campos Duarte não era satisfação pelo que havia acontecido no corredor. Era a imagem das mãos de Luciana brancas de tanto apertar a alça do carrinho. Era o ângulo exato do pescoço dela quando tentava não chorar. 2 dias depois, ele sentou com Antônio Braga, o pai, o fundador, o homem que havia construído o supermercado com as próprias mãos em 40 anos de trabalho honesto e que havia visto o filho transformar uma herança em palco de arrogância, numa conversa de 2 horas, com café coado na hora e biscoito de polvilho sobre a mesa coberta de toalha plástica estampada de flores. Falaram devagar, como falam 2 homens do interior quando o assunto é sério, sem pressa, sem performance. E chegaram a um acordo. O contrato seria mantido. Os galpões continuariam abastecendo o supermercado. A família Braga não perderia quase 40% do seu estoque em 7 dias. Mas havia uma condição, única, inegociável, apresentada por Rogério com a mesma voz baixa e plana com que havia falado no corredor. Bernardo seria afastado da gestão operacional por 90 dias. E uma profissional de RH externa faria uma auditoria completa das práticas de gestão de pessoal do estabelecimento. Antônio Braga, que tinha os olhos cansados de quem olhou para o lado quando não deveria ter olhado, assentiu antes mesmo de Rogério terminar a frase. Bernardo assinou. Não havia alternativa. E no momento em que a caneta tocou o papel, algo no rosto dele mudou de uma forma que as pessoas que estavam presentes descreveram de maneiras diferentes. Uns disseram que pareceu alívio, outros disseram que pareceu a expressão de alguém que finalmente recebeu uma consequência que havia muito estava atrasada. A auditoria durou 3 semanas. O relatório final tinha 27 páginas. 14 casos documentados de assédio moral praticados por Bernardo contra funcionários ao longo de 2 anos. Gritos públicos, humilhações calculadas, demissões vexatórias, comentários sobre vida pessoal usados como instrumento de pressão. 5 ex-funcionários foram localizados e indenizados. 2 deles choraram quando o advogado da empresa ligou para explicar o processo. Não de raiva, mas daquele choro específico de quem foi tratado como se não importasse e de repente descobre que alguém, em algum momento, anotou o que aconteceu. A repositora novinha de 18 anos, a que havia desviado o olhar naquele dia de terça-feira abafada,
a que havia fingido não ver para não precisar ser corajosa naquele momento, assinou o relato para a auditoria com a mão tremendo. Tremendo não de medo, mas da espécie de coragem que aparece quando alguém percebe que o silêncio também tem um custo. Seu depoimento foi um dos mais detalhados do arquivo. Ela descreveu datas, horários, palavras exatas. Descreveu como havia aprendido a chegar 10 minutos antes do início do turno de Bernardo para ajustar o próprio comportamento. Descreveu como havia considerado pedir demissão 4 vezes nos últimos 6 meses. A auditora leu o depoimento dela por último, num fim de tarde, e ficou um momento em silêncio antes de escrever a recomendação. A repositora novinha foi promovida a líder de turno 3 semanas depois. Quando a supervisora de RH ligou para comunicar a promoção, ela perguntou 2 vezes se era verdade. Depois ficou quieta por tanto tempo que a supervisora perguntou se ainda estava na linha. "Tô", ela disse. "É que eu nunca tinha pensado que ia acontecer isso." Bernardo voltaria à gestão, se voltasse, apenas depois de concluir um programa de liderança humanizada. Presencial, obrigatório, sem negociação, conduzido por uma consultora de São Paulo que ele havia descrito na primeira sessão como excessivamente idealista. Na 10ª sessão, ele chorou na frente de um grupo de 16 pessoas. Não foi planejado. Aconteceu quando a consultora pediu que cada participante descrevesse um momento em que haviam se sentido menores do que deveriam. E Bernardo Braga Neto, 41 anos, polo azul royal, filho do dono, o rei do corredor, ficou em silêncio por 40 segundos e então disse, com uma voz que ninguém no grupo havia ouvido dele antes: "Quando meu pai me olhava como se eu fosse uma decepção que ele havia decidido tolerar." A consultora não respondeu. Deixou o silêncio fazer o trabalho. Rogério não apareceu na porta da casa de Luciana com flores nem discursos. Não era o tipo de homem que fazia isso. Nunca havia sido. Era o tipo de homem que consertava o que estava quebrado, sem anunciar que ia consertar, que chegava antes de ser chamado, sem fazer questão de que ninguém percebesse que havia chegado. Era isso que ela havia chamado de ausência nos últimos anos do casamento. E talvez ela não estivesse completamente errada. Presença não é apenas chegar. Às vezes é saber o que dizer quando chega. Ele mandou uma mensagem. Simples, sem pontuação excessiva, sem emojis, sem a ansiedade visível de quem espera uma resposta imediata. Vi você hoje. Se precisar de qualquer coisa, médico, descanso, o que for, me fala. Sem obrigação nenhuma. Luciana leu a mensagem 3 vezes. Ficou olhando para a tela do celular por um tempo que ela depois não conseguiu calcular, sentada na beira da cama do quarto pequeno do apartamento alugado que dividia com uma amiga. A barriga de 7 meses tornando difícil qualquer posição. Pensou em não responder. Chegou a digitar 3 versões diferentes de respostas que jogou fora. Não porque não soubesse o que sentir, mas porque sabia demais. E as coisas que sabia eram complicadas demais para caber numa mensagem de celular. Demorou 2 dias para responder, mas respondeu. Nos meses seguintes, o que aconteceu entre eles resistiu às classificações simples. Não foi uma reconciliação no sentido de voltar atrás, de desfazer o que havia sido feito, de fingir que 18 meses não haviam existido. Foi outra coisa. Algo mais parecido com 2 pessoas que haviam aprendido coisas duras sobre si mesmas em separado e que agora precisavam descobrir se aquilo que aprenderam cabia junto. Rogério contratou Luciana como supervisora administrativa das operações dos galpões frigoríficos, com horário adaptado, plano de saúde que incluía a gestação e salário 3 vezes maior do que ela recebia no mercado. Quando ela tentou falar sobre o constrangimento, sobre parecer favor, sobre as conversas que as pessoas de Serra Dourada certamente já estavam tendo, ele a interrompeu com a mesma tranquilidade desconcertante de sempre. Você é a pessoa mais organizada que conheço. Sempre foi. Eu precisava de alguém de confiança nessa função. Uma pausa. Se fosse outra pessoa, eu contrataria outra pessoa. Ela trabalhou de casa nos últimos 2 meses de gravidez. Quando a filha nasceu, saudável,
pesando 3,2 kg, com um par de pulmões que imediatamente deixou claro que havia chegado com opiniões próprias sobre o mundo. Rogério estava na sala de espera do hospital. Não havia sido chamado. Veio porque veio. Chapéu nas mãos, postura levemente curvada para frente, o mesmo homem que a cidade via todo dia e nunca parava para olhar direito. Sentado numa cadeira de plástico azul de hospital, com o mesmo equilíbrio quieto de quem aprendeu que algumas coisas importantes pedem apenas que você esteja presente. Quando a amiga de Luciana saiu para avisá-lo, ele levantou devagar, colocou o chapéu no banco ao lado como se guardasse um lugar e perguntou apenas: "Tá bem, as duas tão bem", disse a amiga. Rogério assentiu. Ficou de pé por um momento, depois sentou de novo e esperou. Serra Dourada é uma cidade pequena. As histórias circulam com a velocidade e a precisão de quem não tem muito mais para circular. E essa, em particular, ganhou as variações que todas as histórias verdadeiras ganham quando passam por muitas bocas. Em algumas versões, Rogério teria confrontado Bernardo com palavras mais duras do que as que usou. Em outras, Luciana teria dito algo poderoso antes de sair naquele dia. Numa versão contada numa varanda de fim de tarde por um homem que jura que estava lá, Antônio Braga teria chorado na reunião com Rogério. Nenhuma dessas versões é verdade. A verdade é mais simples e, por isso, mais difícil de contar. A verdade é que um homem parou na fila do caixa. Viu algo que não conseguiu ignorar. Caminhou até lá com calma, fez uma ligação no Viva Voz, disse o necessário e foi pagar o café. A verdade é que uma moça de 18 anos com rabo de cavalo desfeito e mãos que tremiam de coragem, assinou um depoimento que mudou a vida de pelo menos 5 pessoas que ela nunca conheceu pessoalmente. A verdade é que a justiça, quando chega, às vezes não avisa com que roupa está vestida. E essa história costuma terminar sempre com a mesma observação de quem a conta, invariavelmente, como se fosse a moral que ela mesma escolheu para si. O homem não precisou gritar uma vez sequer. Não precisou. Porque às vezes a justiça mais poderosa não chega com barulho. Não chega com gestos grandiosos, nem com discursos que as pessoas vão repetir depois. Às vezes ela chega com barro na bota, café na cesta e um celular colocado no Viva Voz na hora certa. E deixa que o silêncio faça o resto. Quantas Lucianas existem por aí? Quantas pessoas estão de pé num corredor, segurando um carrinho até os dedos ficarem brancos, esperando que alguém olhe? E quantos Rogérios, quietos, sem pose, com barro na bota, estão a 2 metros de distância, só precisando decidir se vão caminhar? Se essa história te tocou, compartilha com quem precisa ouvir. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente não desviar o olhar.